Meus amigos do Mistura Fina e do programa O Nome do Dia, o bloco que é inserido nesse programa, que já é veterano na TVI, do meu amigo Maurício Azevedo. O nome do dia hoje é ninguém menos do que, tipo assim, um patriarca da imprensa radiofônica de Pará de Minas, né? O famoso, às vezes temido, mas querido por todos, repórter Hamilton Maciel. Meu amigo Luiz Viana Davi, meus telespectadores do Mistura Fina, Maurício, Renato de Brito, a todos vocês, um prazerão enorme poder estar aqui para falar um pouco da nossa vida, da nossa história e principalmente do jornalismo de Pará de Minas, do qual e ao qual eu já estou completando 40 anos esse ano, um ano importante para mim, 70 anos de idade, 40 anos de jornalismo, boa parte, também trabalhando junto com esse nosso caro amigo Luiz Viana Davi, com o Maurício, enfim, com tanta gente boa que faz no dia a dia o nosso jornalismo, tanta gente boa que no decorrer dos anos tem contribuído para o desenvolvimento dessa boa terra. Então é um prazerão renovado, sempre constante, estar aqui falando das causas e das coisas nossas do dia a dia. Muito obrigado pela parte que me toca. Depois o Hamilton te agradece após a entrevista. O Hamilton não, o Maurício. O Hamilton, a sua história no jornalismo, claro que em 70 anos de idade você é jornalista, radialista, há 40, a maior parte da sua vida foi envolvido com a imprensa. Mas os mais antigos, como eu, conhecem você muito antes de você ingressar na rádio. E essa parte é que muita gente vai se surpreender com tudo aquilo que você já fez antes de se tornar esse radialista famoso em Pará de Minas e na região. Você nasceu em Pitangui. Conta para nós, então, assim, em rápidas pinceladas, como que foi a mudança da sua família. Eu lembro muito da dona Laura, né, da sua mãe, e do tempo ainda que vocês moravam lá na rua Luiz Orsini, a famosa Rua do Segredo. Para cujos moradores eu mando aqui o meu abraço e acredito que você também vai mandar o seu. Fala um pouquinho para nós da sua vinda para Pará de Minas e do tempo que você foi um morador lá da Rua do Segredo. Na verdade, Luiz, meus amigos telespectadores, a nossa vida cheia de percalços, de sofrimento, mas muito, 99% de trabalho, de grandeza, de fazer o que se tem que ser feito e de ajudar a nossa família e também a nossa cidade. Eu estou escrevendo um livro, aliás, estou até muito devagar com isso, mas pretendo editar esse livro esse ano, falando não apenas das memórias do Hamilton Maciel com relação ao desenvolvimento de Pará de Minas nos últimos anos, como também da minha vida e de minha família. Então eu cheguei aqui em Pará de Minas com 3 anos de idade, uma vida de muito sofrimento. Imaginem vocês que... Você era o mais velho dos 3 irmãos? Não, o mais velho era o popular Foguete, o Adair Maciel dos Santos, pedreiro, construtor, que ajudou muito, ajudou a construir a cidade de Pará de Minas também. E o Banda era o mais novo. O Banda, o bombeiro hidráulico. Andrade. O Andrade, mais novo, de nós 3, o mais novo. Eu cheguei aqui com 3 anos de idade, Luiz. Eu fui criado aqui. Muita dificuldade, minha mãe trabalhando na Companhia Fiação e Tecelagem de Pará de Minas. Vivi parte em Pará de Minas, depois voltei para Pitangui, morei em Brumado, Pitangui há algum tempo, sempre dependendo da ajuda de pessoas, de famílias caridosas. A minha mãe, numa certa época, quando eu ainda era criança, adoeceu, né? Nós tivemos que ser mantidos por vizinhos, por amigos, tanto em Brumado quanto aqui em Pará de Minas. Então, uma vida de muito sofrimento, mas de muita alegria, porque no final nós acabamos vencendo.
numa luta tremenda, e hoje eu posso dizer com certeza, tudo que sou, tudo que tenho, eu devo a Pará de Minas. Quero contar essa história, claro, com detalhes, com tempo, depois num livro que vocês vão ter oportunidade de ler, de ver como era a vida da família de Hamilton Maciel e também como foi nos últimos 40 anos a história de Pará de Minas, da qual, com muito orgulho, eu faço parte. Testemunha ocular da história. E do tempo. Exatamente. Você, Hamilton, você é autodidata, né? Leu muito, leu tudo que lhe caiu às mãos, ouviu muito rádio, muita televisão, foi muito no cinema. E depois com certa idade é que eu fiz o segundo grau, primeiro e segundo grau. Ah, você chegou a estudar. Exatamente. Ah, que beleza. Depois de muito tempo, né? Mas não sou jornalista formado. Você passou Nunca na minha fui. frente. Mas uma vez o Pedro Moreira me dedicou uma crônica, o nosso saudoso professor Pedro Trabalhei Moreira, com ele mais de um ano, aliás, quando começou a rádio em 1979. Ele escreveu que o jornalista, ele já nasce feito. Não tem banco de faculdade que faz um jornalista. Exatamente. Então você é dessa espécie rara. Inclusive, você lembra bem, nós dois editamos o primeiro jornal que ajudou na eleição do então prefeito Antônio Júlio de Faria. E você antes lembra? Também ajudamos também no Jornal do Fraquito. No Jornal do Fraquito. Comecei no Jornal do Fraquito antes da Rádio Santa Cruz. Isso, com certeza. Exatamente. Mas eu lembro de você na década de 70, quando você era metalúrgico, trabalhava, parece que na Itapuã. Trabalhei 9 anos como soldador. Na Itapuã. Na Itapuã. E você participou ativamente, foi um dos cabeças da fundação do nosso sindicato dos metalúrgicos e mecânicos de Pará de Minas. A sede era ali na Rua do Rosário, ali. Primeiro começamos, quando fundamos, eu e o Ivan, o Sindicato dos Metalúrgicos, começou na Rua do Cruzeiro. Nós conseguimos emprestar um pequeno cômodo, fica quase que em frente à entrada do Hospital Nacional da Conceição. Onde hoje é ali funcionamos por algum tempo, depois passamos para a Rua do Rosário, Zé Júlio prestou para nós um salão ali, começamos a funcionar. A Eletrofaria tinha funcionado ali. Já tinha funcionado antes, exatamente. Foi um tempo bom. Nós trabalhamos muito, eu, Ivan Antônio Paulino, todos os diretores, Divaldo, Zé Quirino. Era um sindicalismo pré-PT, não tinha nada a ver com o PT. E nós enfrentamos uma época muito difícil, porque tinha ditadura, mexia e virava, a gente tinha que prestar conta no DOPS. O PT foi fundado em 79. O Sindicato de Pará de Minas foi fundado 5 ou 6 anos antes. Eu lembro muito bem quando o Lula foi eleito presidente do Sindicato de São Bernardo do Campo. Aí resolveu, alguns anos depois, entrar na política e fundou o PT, Partido dos Trabalhadores. Então, os sindicatos metalúrgicos anteriormente, eu acho que até hoje nunca teve assim, muita ligação com o partido. A política partidária nunca influenciou as decisões do nosso sindicato. Eu acho que o Lula contribuiu sim para o país. Mas eu costumo dizer o seguinte, eu levei 20 anos para entender o prejuízo que o Lula trouxe para o Brasil. Levei 20 anos, votei nele 2 vezes, votei na Dilma, até então que eu passei a entender o prejuízo que ele trouxe para a nação. Ele ajudou 40 milhões de brasileiros, mas prejudicou 160 milhões de brasileiros. Eu adorava o Lula, simplesmente achava ele o máximo. Já tinha ouvido palestras dele na Federação Metalúrgica em Belo Horizonte, onde eu fui diretor também. Eu era diretor do Sindicato Metalúrgico aqui, eu e o Ivan, e diretores também da Federação Metalúrgica na capital mineira. Mais ou menos nessa época, um outro viés, porque muita gente não sabia que você foi um sindicalista no passado. E muito menos pessoas vão saber que você teve um envolvimento muito grande no futebol de Pará de Minas, participou da fundação da Liga, foi um dos fundadores do Internacional e chegou a presidir o clube Internacional lá do Segredo. Então, eu digo para vocês com certeza, tem até um exemplo em Pará de Minas, o Palmeiras. Quer dizer, o deputado federal Eduardo Barbosa conseguiu uma liberação de uma verba,
com a ajuda da Prefeitura. O campo do Palmeiras está para ser inaugurado a qualquer momento. O gramado, com uma tecnologia, meu amigo, você precisa de ver. Então, quer dizer, a liberação de verbas fica muito mais fácil quando a Prefeitura está tomando conta, quando ela encampa um estádio de futebol. Por isso que eu tenho sugerido ao pessoal do Rio Branco que faça a entrega do estádio, da área, para a Prefeitura, porque assim a Prefeitura poderia conseguir verbas, através de emendas parlamentares, estaduais, federais, para consertar aquilo ali, né? Reformar totalmente o estádio. Né? Então, eu acho que tem que partir daí. Claro, preservando todos os direitos de funcionamento do Rio Branco Esporte Clube. Treinar tantas vezes por semana, jogar, até administrar, se for o caso. Isso. Você acha que um clube que não tem um estádio próprio, ele está fadado a morrer, a ficar praticamente desativado? Como não há, Luiz, não há nenhuma dúvida, até que não poderia ser assim, não. Você sabe o que eu defendo muito? É o futebol de várzea. Eu acho que nós tínhamos que ter em Pará de Minas, em cada bairro, um espaço, mesmo que sem gramado, um espaço com um terrão, pequeno campo, como um terrão como era antigamente, para que a criançada pudesse praticar futebol, esporte, sem precisar de ficar nas ruas. Então, antigamente era assim que funcionava. Quer dizer, eu defendo essa ideia. Agora, evidentemente, por outro lado, o time de futebol amador que não tem um campo de futebol, ele não consegue sobreviver. É o caso do Internacional, onde eu criei, ajudei, ajudei ali na administração por muitos anos. E tantos outros aí. E muitos outros. O Grêmio tem esse problema, que é o atual campeão da cidade. O Praminas deixou de existir porque não tinha campo. Né? Olha o São Francisco. São Francisco, como tem um estádio, olha como é que ele vem sobrevivendo bem, né? Com todos os percalços, com todas as dificuldades, como é que ele está sobrevivendo? O Ajax, que é um clube recente, já adquiriu o seu próprio estádio, já está lá com iluminação, vestiários, gramado. É um clube que dificilmente... Mas bom mesmo, Luiz, vai acabar. Ô, Luiz, é isso aí. Mas o bom mesmo é se a gente tivesse... São os terrões. Os terrões aí, campo de pelada em todos os bairros de Pará de Minas. Teve um secretário municipal e o nosso amigo Paulo, que tinha essa proposta. Mas cadê espaço? Cadê dinheiro? O Misael, quando ocupou a Secretaria de Esporte, chegou a fazer alguns campinhos de pelada. Quer dizer, ideias todo mundo tem. O problema é a condição econômica, financeira. Eu não acredito muito em escolinha de futebol não, viu, Hamilton? Porque a escolinha tem que pagar, o menino que não pode pagar, ele não chega nem perto. E o professor está ali, ele não vai viver de brisa, ele precisa de cobrar. Então, assim, é por isso que está acabando os craques. Luiz, os maiores craques que o mundo conheceu até hoje, começaram nos terrões. Nos terrões. Não é isso? Então, a gente tem que partir desse princípio. Quer dizer, se você tem um espaço no seu bairro para que o pessoal possa praticar esporte, ou principalmente futebol, fica tudo mais fácil. Não tem nada melhor do que uma pelada no final de tarde, né? Aqui, Hamilton, o pessoal está surpreso com essa faceta sua de sindicalista, de dirigente, jogador de futebol, mas tem um outro lugar aí que você também foi um destaque muito importante em Pará de Minas, no auge do Carnaval de Rua de Pará de Minas. Você foi um dos diretores, foi até presidente da Escola de Samba Unidos do Morro. O presidente eu não cheguei a ser, não, sabe isso? A presidência da Escola de Samba sempre esteve mais com a Vera. E a Aparecida, minha esposa, né? Um abração para ela, um beijão para ela, aliás. É o seguinte, ela, sim, dedicou boa parte da vida dela à Escola de Samba Unidos do Morro. Você também, eu sei que quando chegava o Carnaval, um mês ou outro, você já ficava doido. Eu sempre gostei de Carnaval, eu lamento profundamente a gente não ter o Carnaval de rua. Você chegou a compor um samba enredo para o Unidos? Tá aí no YouTube. Eu quero até sugerir aos nossos amigos telespectadores, os internautas, para entrar lá no YouTube e colocar lá Samba Ecológico 2012. Vocês vão ter a oportunidade de ver um clipe muito bonito, com o samba que nós produzimos, que é interpretado pelo Barbosinha, Efeito Estufa. Ô Maurício,
Procura aí o Efeito Estufa aí no YouTube para ilustrar essa belíssima entrevista e essa faceta desconhecida Nem tanto. do glorioso Hamilton Nem Maciel. tanto, nem tanto. A gente esforça, né, Vitor? Alô, bateria! Chegou a hora! A hora é agora! Diga não ao aquecimento global! Vamos todos reciclar! Hoje é tempo de folia, tempo de alegria, tempo de samba e o amanhã, como será? É meu Senhor. Segura a onda que agora eu vou gritar. Efeito estufa, não aguento mais. Buraco de ozônio temos que fechar. Efeito estufa, não aguento mais. Buraco de ozônio temos que fechar. E assim, nesse embalo de euforia, vou cantar com alegria e também ironizar. O gelo que derrete vem do norte, sacudindo nossa sorte, tsunami vai pegar. Efeito estufa, não aguento mais. Buraco de ozônio temos que fechar. Efeito estufa, não aguento mais. Buraco de ozônio temos que fechar. E a terra que sacode, traz no fundo uma cascata e grande desolação. Por isso eu te chamo, meu irmão, venha gritar comigo e segura esse refrão. Efeito estufa, não aguento mais. Buraco de ozônio temos que fechar. Efeito estufa, não aguento mais. Buraco de ozônio temos que fechar. No túnel uma luz, é o grito do povão, vamos fazer ecoar. Olha lá meu cidadão, tudo tem o seu lugar. Olha lá meu cidadão, tudo tem o seu lugar. Efeito estufa, não aguento mais. Buraco de ozônio temos que fechar. A força que é total, o mundo corre risco com aquecimento global. É por isso que eu te digo, meu amor, a hora é agora, vamos todos reciclar. A hora é agora, vamos todos reciclar. Efeito estufa, não aguento mais. Buraco de ozônio temos que fechar. Efeito estufa, não aguento mais. Buraco de ozônio temos que fechar. Ô Hamilton, você lembra, continuando assim rapidamente aqui no Carnaval, na década de 80, eu lembro de você na avenida lá, além de ter que figurar lá nos blocos, lá nas alas da Unidos do Morro, você estava na avenida lá com um gravador desse tamanho. Loucura total, senhor. Transmitindo ao vivo o Carnaval Então, em rádio. Puxa. Sambando e transmitindo o Carnaval com um gravador, com um microfone. Microfone e tal, é só ligar. Eu tenho fotos disso. O Carnaval era bem mais animado. Ah, você está doido. A gente fica com uma saudade. Será, Luiz, eu me pergunto às vezes, será que é simplesmente os problemas econômicos que estão acabando com as coisas, dentre elas o Carnaval? Às vezes eu me pergunto, será que é só problema econômico? Será que não há falta de vontade? Será que essa juventude não tem iniciativa mais para essas coisas, para isso tudo de bom que tinha, que está continuando a acontecer no Brasil? Aí, ó, tá aí um prato cheio, né, para um sociólogo, um estudante de sociologia, discutir essa tese aí. A gente fica sem saber, contar sabe, para a gente o que aconteceu. Mas que o pessoal antigamente era mais animado, com certeza que era, né? Você lembra do Grezal, Luiz? Lembro. A Maria Diniz foi a segunda entrevistada nossa aqui, né? Deu uma entrevista maravilhosa, relembrando aqueles grandes momentos. E o surgimento da escola de samba Grezal. Vamos falar das outras, dos Araras. Os Araras, a escola de samba Grezal. Do nosso amigo Expedito Calu, saudoso Calu. Isso, a escola de samba Grezal obrigou a Unidos do Morro a sair do comodismo e se tornar enorme também, grande. Deixou de ser uma escolinha lá da Senhora das Graças. É verdade. Para encher a avenida, né? Sensacional. Nós temos que lembrar dos outros blocos carnavalescos, né? Eu não lembro mais.
os nomes, mas Bloco foram carnavalesco tinham muitos. E escolas, né? Também. Agora a escola era os 3. Araras, que era a pioneira, a Unidos do Morro, o Acadêmicos do Santos Dumont, Acadêmicos do Santos Dumont, do Kleber Silva, Kleber, né? Esse gente da melhor qualidade. E a Grezar. Então a Grezar, quando veio, ela forçou todo mundo a dar uma melhorada no visual, aumentar o número de participantes, de Muito integrantes. bom. Ô Luiz, você Não quer saber a podemos- verdade? Você quer saber a verdade? O carnaval era em fevereiro, às vezes no início de março. A gente começava a fazer a festa em dezembro. Às vezes até E era um antes. movimento dia e noite, treinamento. E falando da Unidos do concurso Morro, de marchas, falando de da Unidos do sambinhas. Morro, falando da Vera, do Onicinho, o marido dela, da Aparecida, sua esposa, não podemos esquecer do Valdeci, né? Valdeci, saudoso Valdeci. Que o Valdeci, falecido recentemente, veio do Rio de Janeiro trabalhar numa das indústrias aqui de Pará de Minas, então ele trouxe todo aquele conhecimento que ele tinha das escolas de samba. E trouxe um mundo de amigos cariocas. E criou o hábito dos carnavalistas de Pará de Minas de no sábado seguinte ao carnaval, no desfile das campeãs, sair um ônibus cheio de patafufo para ir ver o desfile. Aliás, Persiste até hoje. esse até hábito. hoje. Aliás, eu quero mandar um abraço para a nossa amiga Vera Leite. Tudo. Quando se fala em carnaval em Pará de Minas, você não pode esquecer da Vera de jeito nenhum. Foi tudo no carnaval. O Lau, o irmão do O Lau, Onicinho, né? Outro guerreiro. O Onício, Então, né? O são Onício da tanta Vera. gente que fez tanto para o carnaval, né? E poderia estar fazendo, se tivesse apoio, né? Se tivesse apoio. Ah, mas fala, mas não tem dinheiro para nada, não sei o quê. Será que são isso? Ah, mas faz um evento, arruma o dinheiro, sai com a cara e à vontade, faz um bloco do sujo. Ô, Vera, um Muita beijão, saída. viu? Saúde para você. E o Então meu é isso também, aí. Vera. Ô, Luiz, então a situação do carnaval, a gente tem uma esperança. O prefeito Elísio falou que vai fazer um carnaval melhor. Não dá esse ano. tempo mais não. Não dá tempo mais Não, isso tem que começar a projetar lá no mês de agosto do ano anterior. Carnaval de rua eu nem sonho mais, carnaval É. de desfile de escola, eu nem sonho mais. Mas vamos entrar na rádio. Quando você ingressou na Rádio Santa Cruz, você ainda trabalhava no sindicato. Você deixou a Itapuã. Exatamente. Deixei o sindicato, deixei a Itapuã. Você ingressou na rádio no tempo do Alano Melgaço. Não, no tempo do Dinho Marinho. No tempo do Dinho Marinho. Geraldo A minha Duarte casa, Marinho. eu construí uma casa trabalhando na Itapuã, na Vila Maria. Na Vila Maria era só mato. Onde você Tinha mora o campo, até hoje? onde eu moro até hoje. Tinha o campo de futebol de São Francisco, no resto era só eucalipto. Hoje é praticamente centro da Ah, cidade. é o centro da cidade hoje. Então, aí no dia 12 de setembro, no dia 12 de outubro de 79, O dia que a rádio entrou no o ar. Dinho Marinho, com o Padre Hugo, meio-dia em ponto, inauguraram a Rádio Santa Cruz. Eu lembro, era meu sonho trabalhar em rádio. Pará de Minas estava tendo uma rádio a partir dali. Você já conhecia o Dinho Marinho? Nada, não conheci ninguém, não. Você chegou lá na cara Nada, dura e eu era começou, só "Eu quero sindicalista falar". e pronto. Já mexia no sindicato. Aí corri lá para ver, fiquei vidrado em ver a Rádio Santa Cruz. Jackson Campos. Jackson Campos, o Jackson ciúme danado da rádio, tá? Saudoso Jackson Campos, aquele celesteiro que eu tenho muita boas saudade lembranças. dele, né? Então, aí surgiu a Rádio Santa Cruz. Um mês depois eu já estava lá Freitas dentro. Júnior, Gabriel de Júnior, Freitas Júnior, nossa, que tinha uma saudade. bagagem muito grande também meu da amigo, Rádio sensacional. Portuguesa, junto com o Aí, Jackson. aí eu entrei para a rádio, o Gé Geraldo entrou um mês antes de mim. Um mês depois eu estava lá dentro A também, rádio no funcionava- jornalismo. Funcionava no alto da Vila Maria. Mas o escritório ela era na Não, no início era no alto da Vila Maria. escritório era todo lá. No alto da Vila Maria. Aí a Miss começou a trabalhar. Zé né? Júlio de Faria. Zé Júlio Faria. Era o fundador. Fundador. Então a rádio começou a funcionar no alto da Vila Maria. Né? O Magno Dalberto, tá? O Zé, aquele do centro da cidade, Zé Maria. Zé Maria. Então, a rádio começou a funcionar ali no alto do bairro Vila Maria, na rua Miriam Varela. E aí, Hoje é a chamada Serra das Torres. Serra, lá em é. cima, né? Não é bem Serra das Torres, é a Serra da Das Vila. antenas. Lá não tem mais antena, nem a rádio, acho que nem a Rádio Total não está lá mais. Tá, voltou para lá. Voltou para lá de Voltou, novo? tá Nem lá. sei. Mas o que eu sei é o seguinte, começou tudo ali. Isso já tem o quê? 40 anos. 41 anos vai fazer. Vai para 41 anos. Então, a gente começou junto. Aí, eu trabalhei no primeiro ano com Pedro Moreira. Eu
tinha uma bicicleta velha. Você já fazia o repórter? Eu peguei, exatamente. Eu saía pelas ruas com uma bicicleta velha. Era tudo redigido antes, Pedro... não tinha, a gravação era só Pedro Moreira tirar os dados ali, quando eu fazia a gravação. O Pedro não chegou a falar, não falava, não. Não tinha. O Pedro, ele só fazia... Ele era redator, Pedro Moreira era o redator. Eu ia para a casa dele, ali na rua Vigário Paulino, de tarde, e a gente ficava até a noite, eu dando para ele as coordenadas do que estava acontecendo, e ele, naquela máquina antiga dele, uma máquina de datilografia, um Derude, digitando, aí, ó, Pedro, está acontecendo isso aqui. O prefeito Zé Porfírio de Oliveira foi para Belém, não esqueça dessa notícia, para Jerusalém, Terra Santa e tal. Silvio Francilino acaba de assumir e tal. Quer dizer, isso aí já tem 40 anos. Quer dizer, o Pedro Moreira foi o primeiro editor. Redator, aliás. E eu aprendi muito com o Pedro Moreira. Aí ele fala assim, Hamilton, português tem que ser assim, assado. Eu não aprendi muito, não, porque a gente é cabeça dura. Mas o que ele me ensinou, o que pôde me ensinar, o que eu consegui assimilar, está assimilado até hoje. Então, eu e o Pedro Moreira ficamos ali 1 ano trabalhando juntos. No final da história, eu fiquei chateado demais. Os jornais que o Pedro Moreira fez, de repente, numa bela manhã, o Pedro Moreira já não estava trabalhando mais na emissora. E eu vi os papéis jogados no meio da rua, ninguém preservou nada. Quer dizer, arquivo, nada. Era um arquivo. Infelizmente. Quer dizer, todas as matérias editadas pelo maior professor de português que Pará de Minas já conheceu até hoje. Eu falo muito isso. A memória e daí a rádio veio. E a gente dentro e tal. Estamos até hoje. Pois é, mas aí... Com a Mista ali, a Mista é sensacional. Não tem redator igual, não tem competência maior. Aí o escritório da rádio mudou onde é a Girs. Mas aí o que aconteceu? O Dinho Marinho vendeu a emissora para o Julinho. Vendeu as ações dele para o Julinho. Como ele era uma hora acionista... Aí o Dinho falou, não, aqui não dá para ficar. Então o Julinho ele trouxe a rádio para a Rua 8 de Maio. A rádio começou a funcionar na Rua 8 de Maio. Um daqueles porões exatamente ali. A rádio começou a funcionar na Rua 8 de Maio. Ficou ali um bom tempo. Ficou ali uns 2 anos. A gente trabalhando ali. A Missa, eu lembro que a Missa fazia a redação na Rua dos Expedicionários. Teve um tempo lá, eu tive um desentendimento com o Jacques, saí da rádio, depois voltei. Aí o Alano vai e compra a emissora. E tinha, onde funciona hoje a Rádio Santa Cruz, funcionava a antiga Reibô. Era uma filial da Reivax. Exatamente. É um depósito de borracha. Aí o Alano fez uma adaptação. E levou a rádio para lá. Aí tinha um problema, a rádio funcionava ali na Reibô, mas a rádio não tinha terreno, não tinha sede própria. Aí o Hamilton Maciel, com a influência, com a ajuda do Dalmi Pedro de Assunção, eu não esqueço disso. Com a ajuda do Dalmi Pedro de Assunção, o Dalmi vereador da época, não sei se na época você ainda estava lá ainda. Eu acho que não, você já tinha saído. Não, eu estava lá. Você estava lá? Tá. Aí consegui a assinatura de todos os vereadores que repassaram o terreno para a Rádio Santa Cruz. Foi. Entendeu? Foi aí que a rádio passou a ser dona daquela proprietária daquele imóvel. Aquele imóvel lá. Foi o Dalmi Pedro de Assunção. Entendeu? Nós fizemos um trabalho junto com a Câmara dos Vereadores de Paraná, que autorizou a Prefeitura a repassar o imóvel, porque o imóvel da Reibô passou para a Prefeitura. Houve um acordo lá com o Alano. Entendeu? No começo da sua carreira lá na rádio, você não era exclusivamente um repórter policial, não. Você cobria todas as áreas. Aliás, cobri como cubro até hoje. Eu e o Rony estamos na rua o tempo todo e mais 4 jornalistas, cada um melhor que o outro. Deixa eu mandar um abraço para o Eduardo, para o Germano. Pode mandar um abraço para o Anderson. Só jornalista de competência. Daquele tempo seu lá, quem que está lá? O Geraldo Amites. Só. O Geraldinho veio depois, Geraldo Rodrigues. Não, o Geraldo Rodrigues veio depois. Mas o Cláudio Roberto veio depois. Cláudio é mais antigo também. Então, quer dizer, ali da turma nossa antiga, somos nós. Mas a turma até boa ainda. Uma turma até boa ainda. E a rádio entrava no ar às 5 da manhã.
5 da E manhã. saía do ar às 11 da noite. Às 11 da noite. Era o Jacques que Olha, falava aquele refrão. bordão. Serenata da Saudade. Você lembra do refrão? É. De noite, De dia? com calor do sol. À noite, com frescor da lua. É, ele De vez em encerrava- quando eu repito isso no meu noticiário policial na Rádio Santa Cruz. E ele encerrava a programação dele falando que isso aí a Vozeirão, rádio saía do Serenata ar. da Saudade. Aquilo arrebentava a noite. E as madrugadas, eu não sei se foi o primeiro, mas com certeza um apresentador do programa sertanejo, que morreu também recentemente, o Alberto Neto, Alberto Neto. que apresentou o programa durante Não, o muitos Alberto anos. Neto era uma loucura de popularidade, de carisma. Foi por muitos e muitos anos, né? Ele tomava conta da audiência ali na região. Na região toda. Não tinha para ninguém, para emissora nenhuma. O Alberto tomava conta de tudo. Era sensacional, um vozeirão, quer dizer, não enfeitava muito. Não tinha tanta comunicação assim, mas mandava um recado sertanejo E a rádio- simplesmente sensacional. E a rádio custou afirmar com um sucessor dele, que foi, continua lá, o Wilson da Floresta, que já está lá há 20 anos também. Ótimo também. Quer Mas dizer- o Alberto foi uma figura referência mesmo. Que ele que criou o hábito de ouvir rádio de madrugada aqui em Paraty. Exatamente. O Alberto Neto, ele fazia a gente lembrar do Oswaldo Betinho, na Rádio Nacional de São Paulo, Isso. né, e outros grandes da comunicação no Brasil. Ô, Hamilton, Saudades, muitas saudades. eu lembro que eu estava ocupando o cargo de vereador quando a rádio entrou no ar, e lembro bem quando você ingressou lá na rádio também, nós acompanhamos você trabalhando e eu participando das coisas ali, acompanhando o seu trabalho. Eu acho que de 1979 para cá, você chegou a entrevista ao vivo, todos os governadores de Minas. Todos, e presidente da República, teve uns 2 ou 3 também. Já tinha tanta Presidentes coisa. da República, Você lembra aquela vez que governadores? o ministro da Justiça Não fala o me nome. julgou? Não vou falar o nome não, mas ele me Eu tava me lá. mandou para a ponte que caiu. Mas e você tal. fez uma pergunta para ele que não não. podia fazer. Não podia, quer dizer, tinha sido combinado com o resto da imprensa que não se podia tratar da questão Das pedras das preciosas. pedras preciosas. E foi a primeira pergunta que eu Você fiz. fez. Aí ele me te mandou pra mandou ponte aquele 90, palavrão. me empurrou para lá, eu Foi quase aquele caí, silêncio caí. lá no Salão Nobre do Hospital E lotado. foi nossa imprensa nacional estava lá. Eu fui notícia até na revista Ave Maria, de Aparecida do Norte. Eu acho que eu tenho cópia disso até hoje em casa. Foi um Jornal do Estado evento, de Minas. foi um evento, gente, Nossa. que o Antônio Júlio, na época, ele era deputado Foi no estadual. translado dos restos mortais do governador Valadares. Não, foi no centenário do Benedito Valadares. Centenário Benedito, lembrou bem. O Foi Antônio exatamente. Júlio já estava lá na Assembleia e houve uma comemoração do centenário de nascimento de do Benedito Valadares. Valadares. Exatamente isso aí. Quando chega aqui o citado ex-ministro, que tinha sido de um governo do regime militar A aí, Globo estava dando de cima dele aí, na questão ficou das um pedras mês preciosas. falando dele, É. e foi combinado de não tocar no assunto. Ele nem era deputado mais, ele era um ex-deputado. Não, mas ele era ministro da Justiça. Ele ainda era? Era ministro da Justiça, eu tenho certeza. Isso aí nós vamos ver depois. Não, o fato é que você verdade. fez a pergunta para Ele era ele, ministro da Justiça, não tem dúvida. Era e ele soltou aquele palavrão sonoro, que foi um silêncio lá no Salão Nobre do Hospital, todo mundo olhando sem saber o que era. Verdade, eu fiquei, puxa vida. Mas fiquei depois constrangido. a coisa foi Mas ficou produzida. bom. Alguns tempos depois nós conversamos lá em Conceição do Pará e tal, lembramos disso e demos boas risadas e tal. Eu tenho uma foto sua, de 1987. Você segurando um gravador do tamanho de maior que um tijolo furado, talvez, o tamanho do seu Era o que gravador. tinha de mais moderno na época, né, Luiz? E Era o que quando tinha de mais o moderno. governador da época, o Nilton Cardoso, veio dar início, assinar o início das obras de asfaltamento de Pará de Minas a Pitangui, e você com o microfone praticamente cobrindo o rosto dele, gravando as palavras Boa dele. peça, lá. entrevistei ele muitas vezes. Ô Luiz, tem que lembrar de você também, você foi um bom vereador, eu costumo colocar isso para as pessoas. Quando, inclusive, eu for escrever o meu livro, eu vou colocar você também, porque você foi um bom vereador, não é porque está na sua presença, não. Você foi polêmico. Você lembra uma vez que você chutou o carrinho de café lá na Câmara dos Vereadores e foi um momento de constrangimento e uma briga tremenda? Você lembra disso? Eu lembro, mas aquilo ali foi o seguinte,
eu achava uma humilhação muito grande para o funcionário da Câmara. Ele trabalhava o dia, a Câmara tinha 2 funcionários, ele era um. O Raimundão cuidava da parte burocrática e o José, servindo café para tudo. Popular José Cariru. José Cariru. Não sei, o José está vivo ainda? Eu não sei, sinceramente, se está muitos anos de vida para ele. Há muitos anos que eu não vejo. Aí o presidente anterior tinha estabelecido que em determinado momento da reunião, o Zé Cariru tinha que sair no plenário, empurrando um carrinho de café e servindo café e água para os vereadores. O vereador ficava em pé, conversando lá com o pessoal que estava lá nas galerias, e na hora do café ele sentava para o Zé. Eu fui ficando invocado com aquilo, pedi para suspender aquele café, porque o Zé ficava constrangido. Você deu um chutaço lá no carrinho. Aí eu combinei com ele, você põe o carrinho perto de mim, mas sai de perto. E eu dei um bico lá no café, no carrinho, que voou xícara e garrafa para todo lado. Mas foi suspenso, porque o carrinho quebrou e eles não tiveram dinheiro para comprar. Luiz, outra coisa, inclusive recentemente eu lembrei de você, a medalha de mérito Benedito Valadares, que você que foi o autor do projeto de lei. Realmente é uma das homenagens mais justas e é realmente a pessoa que recebe essa homenagem tem que ser bem escolhida mesmo, né? Por que você criou esse projeto? Me fala aí. Porque o Benedito Valadares, eu acho que apesar dele ser nome de rua, nome de escola aqui em Pará de Minas, ele é muito pouco lembrado ainda. E a ideia de criar aquela medalha era justamente essa, de anualmente ele ser lembrado. 3 pessoas apenas. Né? 3 pessoas seriam então, foram homenageadas até agora 4 pessoas. Com essa do ano. Agora foram 4, né? Com 3 anteriores, 7, em 40 anos. Em 40 anos. É muito pouco. Quer dizer, mas é uma homenagem, porque é uma homenagem valorizada. A pessoa que recebe essa homenagem, medalha de mérito Benedito Valadares, pode se sentir altamente homenageada mesmo pelo povo de Pará de Minas, que é única. A não ser a entrevista com aquele ministro das Pedras Preciosas, qual uma outra entrevista que você fez com uma... Luiz, fiz entrevista demais, com tanta gente. A gente lembrar assim de com políticos, assim, que políticos, nossa. E cantores famosos. Mas do Amado Batista, isso é humor, né? Que você perguntou. Não é humor, não, mas aconteceu mesmo. Quer dizer, você me perguntou qual que é o Amado. E nada, eu vou contar para vocês então essa história. 6 horas da tarde, a Miss me liga, Hamilton, corre no hotel, no Colonial Hotel. Está chegando aqui Amado Batista. Não, Colonial. Do Levi. Corre lá que está chegando o Amado Batista. Nossa Senhora, deixa eu chegar lá. Você achou que era Quando eu estava chegando no hotel, o Cato era que trabalhava lá. Eugênio Paulino dos Santos. Aí o Cato estava... Um abraço para o Cato. Um abração para ele. Ele estava abrindo o elevador para ele subir. Aí eu falei, Cato, espera um pouquinho, espera aí. Ele, não tem, deixa eu entrar. E entrei, de cor, estava cheio o elevador. Aí eu perguntei para o Cato ao lado de mim. Bravador grandão? A dupla sertaneja, Amado Batista, já chegou aí. Ele falou assim, está aí atrás de você. Ele estava atrás de mim, o Amado. Então foi uma gafa. Aí você perguntou assim. Aí meu Deus, eu estou ruim, o meu show aqui não vai ter ninguém, porque dupla sertaneja, Amado e Batista, ele deu uma risada boa e tal. Eu cumprimentei ele, pedi desculpas, e ele me chamou, nós fomos no apartamento dele, tomamos uma cerveja junto e fizemos uma entrevista, beleza pura. Você fez boas entrevistas. Nossa, mas muita gente. A gente não tem como lembrar tudo, sabe, Luiz? Por isso que eu estou escrevendo. Você cobriu também muitos eventos na delegacia de polícia, no fórum. Eu ia lá todo santo dia. Cobriu aqueles júris, né, tumultuados que aconteciam. Já fui muito ameaçado de morte, já paguei muita coisa, inclusive indenização por falar coisas erradas. No começo, Hamilton, quando você fazia cobertura policial, hoje não pode citar nome de ninguém no rádio. Mas aí o pessoal te ameaçava, não fala meu nome, não. Mas muitas ameaças. Só que eu acho o seguinte, Luiz, quem está na chuva é para molhar. Não é que eu não tenha medo, não. Mas eu acho que eu tenho que assumir a minha responsabilidade. Mas como é que eram essas ameaças? Ligava na sua casa? Ligava na rua, ameaçava gente da família. Sempre aconteceu isso comigo. De uns anos para cá até que não. Mas na verdade é o seguinte, você tem que estar sujeito a isso, já que você está no meio.
Você está aí falando de polícia todo dia. Quer dizer, muita gente não gosta da minha opinião. Eu dou opiniões todos os dias. Hoje, por exemplo, eu estava lembrando que exatamente hoje está entrando em vigor a lei de crimes do Moro, né? Então está entrando em vigor hoje. Eu estive observando essa lei, ela traz muitas melhorias, mas eu digo isso e disse hoje no meu noticiário policial, vai acabar com 70% da chamada progressão de regime. Isso é muito bom. Isso é muito bom, porque você oferecer essa benesse para quem vai voltar para a atividade criminal, quer dizer, não dá. Quer dizer, pelo menos diminuiu 70%, acabou 70% da chamada progressão de regime. E a pessoa, antes de cometer um crime, vai pensar... Na lei anticrime do Moro. Nessa lei, quer dizer, hoje, por exemplo, eu divulguei uma mulher que estava no regime de prisão domiciliar e que continuou traficando drogas, encontraram drogas com ela. Então, quer dizer, você vai trazer esse benefício para quem realmente não quer, não merece? Não tem que ter. Então, a progressão de regime não é para qualquer um. Quer dizer, o preso, para ter esse benefício, ele tem que fazer realmente por merecer, senão não funciona. E essa lei está mudando isso agora. Você entrevistou todos os prefeitos de Pará de Minas a partir de 1979. Todos eles. Todos eles. Zé Porfírio, Antônio Júlio, Zé Porfírio de novo, Célio Duarte, Zé Gentil. Zé Gentil não ficou uns 2 anos. Ficou 2 anos também. Não, o Zé Gentil foi prefeito em 70 e 71. Não, 70 não, ele teve um tempo. Ele foi vereador. Não, ele foi vereador, estou confundindo, está certo. Foi vereador. O Antônio Júlio, Tilili, Inácio Franco, Zezé, qual o prefeito que você achou assim, mais acessível para a imprensa, que dava as entrevistas? Sinceramente, eu até não pensei nisso não. Mas se você for fazer uma análise boa, não tem igual o Antônio Júlio. O Antônio Júlio é sempre acessível a tudo, ele facilita tudo para a imprensa. O Antônio Júlio, realmente um dos mais acessíveis, sempre com cara boa, quer dizer, diferente. E naquele segundo mandato... Não é com o Elias também é muito educado, recebe a gente muito bem. E naquele segundo mandato do prefeito José Porfírio, o pai... Silésio Mendonça também muito acessível. Gostava do microfone, né? Quem? Silésio também. Silésio, eu lembro dele como vereador também, foi um bom vereador. Foi um vereador, ótimo prefeito. Quer dizer, todos os prefeitos bons. O Inácio Franco também muito bom. Tinha uma lenda aí que quando você entrava no saguão da prefeitura, alguém já avisava o Zé Porfírio que o Hamilton está chegando, ele descia pelo fundo. O Zé Porfírio foi uma época boa demais. Foi na época que se criou em Pará. Você lembra muito Ele bem? tinha muito receio. O bairro Santos Dumont. Né? Você lembra que eles comentavam, o Zé Porfírio está criando aqui o Irã e o Iraque. Você lembra da guerra Irã e Iraque? Lembro, foi na época. Foi na época, aí criou o bairro Santos Dumont. Aí a gente saía cedo, eu, o Zé Porfírio, Dinho Marinho era o presidente da Rádio Santa Cruz. Então a ordem para o Hamilton Maciel era o seguinte, o Zé Porfírio, Mirto, vai passar na sua casa de manhã, você sai com ele e ele vai lá no bairro Santos Dumont para distribuir material de construção. Aí saía eu, Zé Porfírio e o Pelota no carro preto. Aí era um saco de cimento para um, meio caminhão de areia para outro, e começava no início da Avenida Nossa Senhora da Piedade e ia até o final. Distribuindo material. E ele era criticado demais por ter feito doações daqueles lotes. Era criticado demais mesmo. Quer dizer, hoje esse pessoal faz parte da nossa sociedade. E aos domingos você ia cobrir a distribuição do leite. Tinha que ter. Mirto, isso é o Dinho Marinho. Domingo, distribuição de leite, viu? Tá, eu ia para lá com o meu gravador desse tamanho, ia para lá para a distribuição do leite. De gravar com o povo elogiando, aquela fila de gente e tal. Cada um recebia meio litro de leite, 1 litro e tal. Agora, às vezes o cara repetia e lá voltava na fila de novo. Tinha gente que ele colocava a família inteira na fila. E o Zé Porfírio e o Luiz Martins, né? Tava na frente. Luiz Martins. Luiz Martins. Você teve uma passagem também na Rádio Espacial. 5 anos na Rádio Espacial. Eu, Luiz Paulino. Depois eu saí, entrou o Renato de Brito. Né? Você esteve lá na Rádio Espacial na época do Ramon Salgado? Não, o Ramon já tinha saído. Quem que era o diretor lá? O diretor lá era a Ana. Que a sua saída da Santa Cruz. Um abração para a Analice, para o Renatão. Isso é gente da melhor qualidade, né, Maurício? Quando você foi para a Espacial,
Era tipo assim, saiu o William Bonner e ir para a Record. Foi a repercussão em termos de Pará de Minas, não, guardando aqui As proporções, né? as proporções. A gente marcou uma época. Luiz Paulino, né, viajava muito para fazer matérias. Eu tenho muita saudade da Rádio Espacial também. Mas a Rádio Espacial era um estilo diferente, não era uma rádio FM. Era exatamente, você falou tudo, era um estilo diferente. Hoje é tudo igual, né? Claro que o jornalismo da Rádio Santa Cruz, Hamilton, dificilmente você vai encontrar, inclusive, nas grandes cidades. O jornalismo da Santa Cruz é muito bom. Não é porque eu trabalho lá, não. nós vamos ter que parar a entrevista. Eu queria ficar aqui até logo à E meia-noite. a gente tinha aqui tá assunto para ótimo. muitas horas ainda. Aliás, vamos agradecer aqui ao Elton Chaves, o nosso querido Xuxa, Exatamente. e a nossa estimada Gláucia, que está aqui Parabéns, é a no primeira Organic, vez. aqui no Organic, cedeu as instalações para a gente fazer essa entrevista. Aliás, eu quero cumprimentar o Xuxa, a Gláucia, pelo cafezinho. Né? Sensacional. Primeira vez que eu entro aqui no Orgânico. Isso é uma A primeira casa- de muitas outras vezes, eu tenho certeza. Isso é uma casa Sensacional. que enche Linda Pará de demais. Minas de orgulho. Exatamente. E outra coisa, Luiz, colocaram o Orgânico no lugar certo. Cores de Minas, esse é o bairro. Né? Ao lado aqui é o fórum tá vindo fórum, pra cá. futuro Tribunal de Pará de Minas. Ministério Público também vai ser construído aqui ao Com lado. certeza. Quer dizer, sensacional. Eu A quero cidade cumprimentar está o Xuxa. crescendo para esse lado. Exatamente. Então, nosso abraço para o Xuxa, muito obrigado. Né? E é isso aí. Meu amigo, foi um prazerão revê-lo forte.